Bem, queridos amigos do Jefa, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre perdão. Perdão para todos, perdão para nós também. Nós vivemos com tantas dores, com tantas angústias, sofrimentos. Será que a humanidade não está carente de perdão? Será que nós também não precisamos nos perdoar para que vivamos com mais alegria, para que vivamos sem medo, para que aprendamos a sorrir mais, sermos pessoas mais agradáveis, mais educadas? Será que não está faltando uma gotinha de perdão para dar um tempero na nossa vida? É sobre isso que nós vamos conversar. E como sempre, nós gostamos muito de ir ao Evangelho. Então vamos ao Evangelho de Mateus, o capítulo é 18, e os versículos são do 23 ao 35. E ali nós vamos ter a parábola dos credores e dos devedores. Vamos primeiramente à parábola para a nossa reflexão sobre o perdão. Então, na parábola, Jesus nos conta o seguinte: o reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar conta aos seus servidores e, tendo começado a fazê-lo, lhe apresentaram um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como esse servidor não tinha como pagar tamanha dívida, o Senhor então mandou que vendessem a ele a sua mulher e os seus filhos e tudo o que pertencia a ele para pagamento da dívida. Mas esse servidor, caindo-se de joelho, implorava dizendo: tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. O Senhor então, tocado de compaixão, o deixou ir e o liberou de toda a dívida. E o que foi que aconteceu? Esse servidor, ao sair da presença do Senhor, logo em seguida, encontrou um companheiro seu que lhe devia 100 dinheiros. E, segurando pela goela, quase a estrangulá-lo, dizia: paga o que me deves. E qual foi a reação do seu companheiro? Teve o mesmo comportamento que ele tivera quando na presença do Senhor. Caiu-se de joelho e o implorava dizendo: tenha um pouco de paciência, eu te pagarei tudo. E o que foi que esse servidor fez? Ele mandou o prender para que ele ficasse preso até que ele pagasse tudo que lhe devia. Os outros companheiros que assistiram à cena e viram tudo o que estava acontecendo, aflitos, foram até o Senhor e deram conta do ocorrido. O Senhor então mandou que trouxessem de novo à sua presença aquele servidor. E quando o servidor chegou, o Senhor lhe disse: mau servo, servo mau e cruel, eu havia te perdoado toda a sua dívida, porque tu me pediste. Não estava desde então no dever de ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E aí o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos, para que ele ficasse preso até que pagasse tudo que devia ao Senhor. Relembrando, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos do 23 ao 35. Então, nessa parábola dos credores e devedores, também conhecida como a parábola do mau servo, e nós vamos ver aí a grandeza do perdão do Senhor. Simbolicamente, o Senhor é Deus, que a todo momento nos perdoa. E olha que nossas dívidas são enormes. E nós vamos ver a severidade do servidor, que somos nós, os filhos de Deus. E agimos com crueldade, com brutalidade para com o nosso próximo. E será que é isso mesmo? Se nós queremos ser perdoados dos nossos erros, por que tanta agressividade, tanta impaciência para com o outro, que também
necessita de perdão, que também erra, que também está aprendendo, tal qual nós. Essa é a questão. O Senhor, na parábola, ele mostra uma compaixão inesgotável. Então Deus, ele tem uma compaixão infinita, um amor infinito por todos nós. Naquela época, reportando aquela época, para nós entendermos o ensinamento que Jesus nos oferece, naquela época a lei permitia que toda uma família respondesse pela dívida de um. E é por isso que na parábola Jesus falou, né? O Senhor falou, vende ele, vende a sua esposa, vende seus filhos e tudo que lhe pertence para pagamento da dívida. Porque naquela época a lei era essa. Uma família inteira ela se responsabilizava pela dívida de um. Mas aí o que foi que aconteceu? Bastou o servidor solicitar o perdão e o Senhor, na mesma hora, o liberou de toda a dívida e o deixou ir livre. Olha, vá, meu filho, segue a tua caminhada. E esse coração ele estava isento de uma dívida absurda. E para nós entendermos que dívida tão grandiosa é essa, voltamos de novo àquela época. Esse servidor ele devia 10.000 talentos. E naquela ocasião, 1 talento, ele se equiparava a 6.000 dracmas, moeda grega, ou a 6.000 denários, moeda romana, ambas moedas de prata. Então, quando nós falamos de uma dívida de 10.000 talentos, na verdade nós estamos falando de uma dívida de 60 milhões de dracmas ou denários. É uma dívida absurda, uma dívida grandiosa. E o Senhor liberou aquele servo de tamanha dívida simplesmente porque ele pediu. Trazendo para a nossa realidade, às vezes nós erramos, nós infringimos as leis divinas e são erros graves, gravíssimos. Seja um suicídio, seja um assassinato, seja pedofilia, seja lá o que for. Mas Deus vai dar sempre uma nova oportunidade de recomeço a quem erra, porque é um filho muito amado de Deus. E o que Deus quer é que esse coração aprenda, se corrija e ele tenha a compaixão dos demais para que o ajude na sua caminhada evolutiva. É isso que Deus aguarda de nós. Então Deus vai dar sempre uma nova oportunidade. E por maior que seja a ignorância, e ainda que venha causar uma dor severa, e que o erro seja grandioso aos nossos olhos, certo é que a misericórdia de Deus é infinita, e vai sempre ter esse infrator, ele vai sempre receber o perdão. Então vejamos, o Senhor, Deus, é infinitamente misericordioso. A dívida, por maior que ela seja, ela vai sempre nos convidar à reabilitação, porque Deus falou para aquele servidor, segue, caminha. Claro que ele teria que reparar os seus erros, mas Deus dava a ele uma nova oportunidade. É o que Deus faz sempre conosco, há sempre uma nova oportunidade, haverá sempre um novo recomeço. Mas agora vamos para o comportamento do servidor? Pensemos, fé raciocinada. Ele acabara de ser isento de uma dívida severa e mal ele sai da presença do Senhor, ele encontra um companheiro seu que lhe devia 100 dinheiros. E em termos de comparação, falarmos de uma dívida de 10.000 talentos, 60 milhões de dracmas ou denários, e falarmos de 100 dinheiro é uma quantia ínfima, é nada. No entanto, o Senhor usou de compaixão para com ele. E ele usou de quê para com esse irmão? Muita severidade, muita brutalidade, segurando pela goela, quase a estrangulá-lo. E foi esse o comportamento que ele recebera do Senhor? Nenhum, claro que não. E por que ele fez aquilo?
E com que direito ele se achou para falar assim, vai ficar preso até pagar o que me deves? A questão é, que autoridade moral nós temos para crucificar os outros, para condenar as pessoas, para julgarmos as pessoas? Porque nós somos falíveis, porque nós estamos a caminho, porque nós ainda temos muito a nos moralizar, nos espiritualizar. E se é assim, se nessa experiência encarnatória nós temos consciência de que já erramos muito e continuamos errando, mesmo não querendo, pensemos em experiências transatas. Quais serão as nossas dívidas? O que nós ainda vamos ter que resgatar, que reparar? E por que tanta severidade e por que tanta brutalidade no comportamento de uma pessoa que erra? Haja visto o momento atual. Nós estamos enfrentando uma dor enorme. É um grande ensinamento para a humanidade, porque a humanidade não aprendeu ainda, que é pelo perdão, que é pelo respeito, que é pela fraternidade, que é pela cordialidade que nós vamos ser felizes. As pessoas ainda se iludem, acreditando que são melhores do que os outros, por títulos mundanos, por valores mundanos, e as pessoas machucam outras pessoas. As pessoas ainda, a humanidade ainda vive em guerras, e não estamos falando só da guerra do contato físico, não. Os duelos por pensamento, os duelos pela fala, todo mundo quer ser o dono da verdade e todo mundo quer dar a palavra final, e nós brigamos e duelamos dentro de casa, no lar, e duelamos no trabalho, duelamos na rua, e todo mundo de nariz em pé se achando o máximo. E machucamos as pessoas dentro de casa e machucamos todas as pessoas na rua. Bem, enfim, com tantos problemas, o que nós estávamos fazendo, ou ainda continuamos fazendo, nós colocamos dardos mentais pesadíssimos na psicosfera do nosso planeta. E com isso, tiramos a saúde, nós tiramos o bem-estar na ambiência planetária, prejudicamos até mesmo a nossa casa, a Mãe Terra, a natureza. E de tantos tóxicos que nós jogamos, o que acontece? Nós geramos, porque nós temos o poder da cocriação, Deus nos ofertou essa possibilidade. E nós geramos vibriões mentais, formas, pensamentos deletérias. E isso gera o quê? Vírus, bactérias. O que nós estamos querendo falar, se é que nós ainda não entendemos, é que nós estamos passando por uma grande dor e lidando com o Covid por nossa própria responsabilidade ou irresponsabilidade. Porque não queremos caminhar pelo amor, pela fraternidade, pela simplicidade, porque nós ainda não aprendemos que somos todos filhos de Deus e que só há uma família, que é a família divina, e que os valores do mundo são apenas provas momentâneas e que daqui a pouco os valores se modificam e os papéis se alternam. E hoje aquele que está numa posição humilde, amanhã talvez esteja na posição de destaque no mundo, mas a gente não consegue entender isso. E a gente vive o mundo imediatista, o mundo consumidor, e todo mundo quer mandar, e todo mundo quer aparecer, e todo mundo quer estar na mídia, e todo mundo quer ficar famoso, como se esses fossem os verdadeiros valores de Deus, e não são. Na verdade, o que nós precisamos é desenvolver virtudes. E não há como desenvolvermos virtudes se nós formos carentes de perdão. Por isso, precisamos aprender a perdoar. E por que nós temos tanta dificuldade para perdoar? Porque a maldade, ela é uma doença cruel. A maldade é a ausência do amor. Ela dificulta a nossa caminhada evolutiva. Nós acabamos por ter uma visão míope, infeliz, de uma realidade que não é a verdadeira. Porque não conseguimos enxergar a vida pelos olhos espirituais. E enxergamos o momento
pelos olhos carnais do orgulho, do egoísmo, da vaidade, do homem vicioso, apaixonado. Então, pelo nosso primitivismo, porque ainda estamos muito no limiar da nossa caminhada evolutiva, porque nós ainda estamos espíritos imperfeitos, ainda seremos espíritos bons, para um dia sermos espíritos ditosos e um dia seres angelicais. Então percebam como nós estamos ainda bem no limiar da caminhada. E com isso nós ainda estamos ainda obumbrados pelos vícios e pelas paixões inferiores, que precisam ser educadas pela ética, pela moral. Mas como nós ainda agimos, em algumas ocasiões, impulsivamente, instintivamente, e eis que sobressai o orgulho, o egoísmo e geramos as dificuldades de cada hora. Na verdade, nós e as demais pessoas, nós não somos propriamente maus. Na verdade, não somos, porque somos filhos de Deus. Então, nós temos a potência, a herança divina dentro de nós. Nós temos o amor dentro de nós para ser desenvolvido. Nós somos, sim, de verdade, ignorantes e frágeis. E por que nós falamos isso? Ignorantes porque nós desconhecemos as leis divinas. Conhecemos hoje algumas, mas ainda temos muito a conhecer. E se nós pouco conhecemos das leis de Deus, muito mal as aplicamos na nossa vida. Muito mal nós usamos, por exemplo, essa lei de Deus, que é o perdão. Sabemos que o perdão é uma lei divina, que é necessário perdoar, porém nós ou aplicamos para alguns nós perdoamos e outros nós não aplicamos, como se isso fosse possível, usar uma lei só para alguns privilegiados, e não é assim. As leis divinas são para serem aplicadas a todos indistintamente. O que um pode, o outro pode. O que o outro não pode, aquele, por mais que a gente venha gostar dele, também não vai poder realizar. É assim. Então, nós somos ignorantes, porque ou desconhecemos as leis de Deus, ou as aplicamos mal. E por isso nós somos frágeis, exatamente por isso, porque ficamos à mercê de quedas, à mercê dos desvios, à mercê do mau uso do livre-arbítrio. Então nós somos muito mais ignorantes e frágeis do que realmente maldosos, perversos, porque basta o conhecimento, um pouquinho das leis, para que uma pessoa raciocine, pense antes de agir. Por isso que Jesus falou, orai e vigiai, para não cair na tentação. E aí a gente fala assim, bom, eu agiria dessa forma, mas eu sei que no momento não mais posso fazer isso. E aí nós começamos a mudar nossos comportamentos e a mudar nossos valores. Sendo assim, nós precisamos trabalhar a nossa própria intimidade para caminharmos pelo perdão, entendendo que pelo perdão nós vamos ser mais felizes, nós vamos viver com mais saúde. Deus é misericordioso, a nós cabe a viver com mais misericórdia. É necessário perdoar. O perdão, ele limpa o mundo interior, ele higieniza a nossa psicosfera, o nosso bem-estar interior. Na verdade, é um exercício para nós aprendermos a viver dentro do perdão. Porque não adianta a gente falar, na prática é muito difícil. Não adianta falar assim, eu sei que eu tenho que perdoar e eu vou perdoar. A gente sabe que não é assim. É muito difícil a gente lidar com uma dificuldade, com uma mágoa, com ressentimento e a gente conseguir perdoar. Porém, o que nós estamos falando é que é necessário um esforço. Se nós lutarmos, se nós orarmos, se nós pedirmos ajuda dos amigos espirituais, certo é que nós vamos nos fortalecendo. E aos pouquinhos, gradativamente, aquela mágoa, aquela dor vai sendo minimizada e vai chegar um momento que a gente vai conseguir perdoar. E aquele que consegue realmente perdoar, ele sente um bem-estar interior, uma paz
que não há dinheiro no mundo que pague esse bem-estar. Por isso, o perdão, ele é necessário, ele é promovedor de bem-estar, de alegria. Ai daqueles, portanto, que dizem, eu não perdoo. O que ele faz com isso? Ele se intoxica com as suas próprias energias deletérias, como nós já falamos. Ele suja a ambiência e ele se torna prisioneiro das suas próprias exigências descabidas. E aí nós perguntamos para vocês, de quantas encarnações futuras nós precisaremos para reparar tamanhas dívidas? Corrigir a nós mesmos, reparar erros, danos que nós causamos aos demais, limparmos a ambiência que nós contaminamos. Já paramos para pensar do esforço que isso vai ser necessário no futuro? Portanto, ai daqueles que não perdoam. Na verdade, eles estão se machucando, estão se prendendo, colocam grades na sua própria caminhada, quando poderiam caminhar isentos, totalmente livres. O perdão, portanto, ele minimiza todos os danos, todos os efeitos prejudiciais. Aquele que errou, ele aprende com o comportamento saudável daquele que sabe perdoar e o convida ao soerguimento, à reabilitação. E aquele que sabe perdoar se mantém saudável, porque não se contamina com energias deletérias provocadas por si mesmo, muito menos com energias de fora. Então ele se mantém saudável. Por isso o perdão é bom. É bom primeiramente para quem se mantém saudável e escolhe, não, eu não preciso me sujar. E ensina àquele que errou o caminho do bem, o caminho do amor. E amanhã esse coração ele vai saber qual é a trilha segura para ele caminhar. Por isso, Jesus, no seu evangelho, do princípio ao fim, ele nos convida ao exercício do perdão. Peguemos qualquer passagem do evangelho do nosso Senhor Jesus. Peguemos ensinamentos do evangelista Mateus, Marcos, João, Lucas. Peguemos todos os ensinamentos e nós vamos ver que nós vamos ter ensinamentos do nosso Senhor Jesus, convite ao perdão. Oferece a outra face. Não sabe a vossa mão esquerda o que oferece a vossa mão direita. Ama o teu próximo, ama teu adversário. Ama Deus acima de tudo e ama teu próximo como a si mesmo. Perdoa, Pedro, mas não perdoa só 7 vezes não, Pedro. Perdoa 70 vezes 7, perdoa sempre, mas a todos, Pedro. Então são convites sempre ao caminho do amor, ao caminho da reconciliação, ao caminho da edificação, da restauração. Porque Jesus, o que Jesus quer é que nós evoluamos e que vivamos com alegria, com saúde espiritual. Por isso, incomparável nosso Senhor, nosso Mestre Jesus, que continua de braços abertos, nos convidando ao caminho do bem, ao caminho de ascensão para a morada do Pai. Pai, Jesus deseja que nós teçamos a nossa túnica nupcial, que só vai ser tecida com desenvolvimento de virtudes. E virtudes só se apresentam no exercício do perdão. Ninguém consegue ser fraterno se não perdoar. Ninguém consegue ser humilde se não perdoar. Ninguém consegue ser caridoso se não perdoar. Percebam como nós vamos desenvolver virtudes sem perdoar. Jesus, incomparável nosso Senhor Jesus, Ele está sempre nos convidando, vinde a mim todos vós que sofreis. Mas é para irmos ao nosso Senhor Jesus, submissos a Ele, para aplicarmos seus ensinamentos dentro de nós e olharmos para as pessoas com mais respeito, com mais compaixão, no entendimento que elas são vulneráveis, tais quais nós ainda também nos encontramos com grande vulnerabilidade e muita fragilidade. A falta de compaixão, ela estiola, ela endurece, ela deixa o ser enfermiço. E na oposição, o perdão, ele cura, o perdão, ele eleva, ele restaura, ele sara. Queremos ter saúde?
aprendamos a viver dentro do perdão. Se ainda achamos que a doença está pouco e se nós ainda queremos mais dor, então continuemos da forma como nós estamos, com tanta agressividade em pensamentos, em verbos e ações. Mas acredito que não. Chega de tanto choro, chega de tanta dor, chega de tanta doença, chega de tanto sofrimento. Nós temos a certeza que se nós nos unirmos pela fraternidade, pela humildade, pelo carinho, pela paciência, aprendendo a nos perdoar e entendemos que nós não somos nem piores nem melhores do que os outros, com certeza a humanidade vai ser mais feliz. Muita paz, que Deus abençoe a todos nós, graças a Deus.